Então, muito boa noite. Estamos a iniciar mais uma sessão do ciclo do Grupo de Trabalho PASC, Transição Climática e Energética, Mar e Território, a 19ª sessão deste Grupo de Trabalho, que é coordenado pela Paula Policarpo, da direção da PASC, e agora, mais recentemente, pelo André Gonçalves, que vai reforçar a coordenação deste Grupo de Trabalho. Como sabem, esta nova direção da PASC, entretanto reeleita a 12 de abril de 2025, tem apostado fortemente em grupos de trabalho. Há 3 grupos de trabalho ativos, para além deste, o grupo de trabalho Democracia, Cidadania e Inclusão Social e o grupo de trabalho Lusofonia e Relações Internacionais. Nós promovemos sessões online todas as semanas, praticamente todas as semanas. Essas sessões são sempre gravadas, os vídeos são depois colocados no nosso sítio, na internet. Naturalmente, essas sessões realizam-se conforme o âmbito temático de cada um dos grupos de trabalho. Hoje, neste grupo de trabalho, Transição Climática e Energética, Mar e Território, vamos falar sobre o impacto da inteligência artificial no clima e, antes de dar a palavra à Paula Policarpo, que irá conduzir a sessão, permitam-me que saliente apenas que este tema, não especificamente, mas o tema do impacto da inteligência artificial, das repercussões, foi uma das sugestões que foram feitas na nossa Assembleia Geral, que foi no dia 13 de dezembro, na Marinha Grande, em que foram nossos anfitriões a Associação Marinha em Movimento, uma associação PASC, sediada na Marinha Grande, e nessa Assembleia Geral houve pelo menos uma pessoa que sugeriu que um dos temas a debater num dos nossos debates online fosse precisamente este. E dito isto, passo então a palavra à Paula Policarpo. Olá, boa tarde a todos e todas que nos acompanham e que nos podem ver depois e ouvir. Bom ano 2026 e como o Renato já disse, esta é a 19ª sessão deste grupo de trabalho de transição climática, energética, mar e território, mas é a primeira de 2026. E durante este ano, aliás, o título da sessão de hoje é o impacto da inteligência artificial no clima. E durante este ano, estas sessões serão co-coordenadas e co-organizadas por mim, mas dada a vastidão dos temas e a necessidade de ter aqui expertise também numa série de áreas, convidei para me ajudar a organizar estas sessões e moderá-las também o engenheiro André Machado Gonçalves, que está aqui hoje connosco, que tem formação em Engenharia Física Tecnológica e desempenha funções, tem vindo a desempenhar e desempenha funções na área de inovação no setor energético, essencialmente. Hoje, o nosso convidado é o Ricardo Santos, formado em gestão e consultor na área de tecnologia e consultoria de gestão. E é com ele, então, que vamos debater este tema e com o André, passando eu a palavra ao André. Bem-vindo a todos. Boa tarde a todos. Nós, quando começámos a pensar o que é que podia ser aqui, no fundo, um bocadinho da linha editorial para o ano 2026, começámos a olhar para alguns temas que podiam fazer sentido e olhando para o contexto da transição energética, mas também olhando para o contexto das tecnologias globalmente, achámos que podia ser interessante trazer este tema do impacto da inteligência artificial na área da sustentabilidade e que impacto é que tem na transição climática, no fundo por 2 grandes motivos. Por um lado, porque quando olhamos para aqueles que vão ser os grandes consumidores de energia, ou de eletricidade, pelo menos, nos próximos 20 a 30 anos, claramente os data centers aparecem no top 5 de consumidores de energia, atrás de coisas como a eletrificação da indústria ou os veículos elétricos, mas ainda assim vão representar uma quantidade significativa de eletricidade a ser consumida e, portanto, têm que ser um player a ser considerado e têm que dar o seu contributo no contexto da transição energética e, sobretudo, quando olhamos para os data centers, percebemos também que eles acabam por ter uma abrangência global. Vemos hoje o desenvolvimento de data centers da China aos Estados Unidos, à Europa, e, portanto, mesmo em zonas emergentes como a América Latina,
os data centers começam também a ter um papel preponderante. A sua ligação às renováveis é também crítica no desenvolvimento dos data centers, e é por isso que começamos a ver cada vez mais os grandes players data centers a ter esta preocupação. Por outro lado, sendo um dos maiores consumidores ou podendo vir a ser um dos maiores consumidores de eletricidade, percebemos também que têm que dar o seu contributo a nível de sustentabilidade, e portanto era interessante perceber o que é que está a ser feito à data de hoje, ou que planos existem para que os data centers e os developers de data centers possam, no fundo, dar o seu contributo a nível de sustentabilidade, seja na forma como desenvolvem os seus data centers, na forma como operam os seus data centers, ou na forma como adaptam as suas tecnologias, de maneira a que os data centers sejam ambientalmente mais sustentáveis. E há aqui uma panóplia de exemplos, casos práticos que se podem trazer, e por isso o convite também aqui ao Ricardo para que nos possa dar este overview. Portanto, eu diria, Ricardo, se calhar começamos com a tua apresentação de alguns minutos, e depois partimos aqui para uma fase mais de algumas perguntas e temas que vão surgindo. Bem, combinado. Antes de mais, agradecer o convite para participar nesta sessão. Eu vou aqui partilhar o ecrã convosco. Se puderem só confirmar. Está visível, certo? Sim? Ok, eu trouxe aqui uma breve apresentação. O tema o tema desta sessão é o impacto da inteligência artificial no clima. E antes de mais, eu gostava de começar logo com... Não tanto com as métricas em si, mas claramente com uma verdade que é mais do que óbvia. Se esquecermos a inteligência artificial e se olharmos para a tecnologia de uma forma assim mais abrangente, já era muito óbvio que ao longo destes últimos anos tem havido um crescimento, não é, na utilização da tecnologia, na digitalização das empresas, e portanto no aumento do número de data centers, de servidores e de equipamentos que são necessários para suprir com essa procura. E, entretanto, temos a inteligência artificial, não é? Que aparece da forma que apareceu e que cresce da forma que cresce. Ricardo, eu posso só, porque Claro. como nos vão ouvir e ver, e Uhum. nem toda a gente é perita nestas áreas, se o Ricardo conseguisse só andar um bocadinho atrás e em três frases fosse possível explicar-nos, para que todos estejamos alinhados com o termo inteligência artificial, o que é inteligência artificial, de uma maneira que depois possamos acompanhar toda a sua explicação. Porque é importante centrar-nos e uniformizarmos o conceito de algo que vamos falar o tempo todo e que é o tema hoje. Ok. Assim, em traços muito genéricos, ok? E assim, leigos, a inteligência artificial tem muito na sua essência e na sua base uma coisa que nós chamamos na tecnologia redes neuronais, mas no fundo, imaginem que é a utilização da tecnologia e de algoritmos que permite que computadores realizem tarefas que normalmente muitos diriam exigir inteligência humana. Ok? No fundo, os computadores conseguem simular funções cognitivas, como aprender, planear, serem criativos, raciocinar, para executar tarefas. No fundo, sendo um tema muito abrangente, em poucas palavras, é difícil também dar assim um tiro ao alvo, mas imaginem que pomos um bocadinho daquilo que é uma simplificação daquilo que é o nosso cérebro dentro de uma máquina, ok? No fundo, neurões. E o computador processa, no fundo, estas redes neuronais recebem inputs para tentar chegar a outputs. Outputs esses podem ser que próxima palavra eu vou dizer, ou que próxima palavra eu vou dar ao utilizador, que número eu vou fazer, que imagem eu vou gerar, que pixels é que eu vou criar. E, essencialmente, eu sumarizava dessa maneira o significado de inteligência artificial. Okay? Ou seja, toda a dimensão humana da inteligência, da emoção emocional, estamos fora desse. Quando falamos de inteligência artificial, é parte uma das dimensões, ou uma reprodução, ainda que não completa, de uma das dimensões da inteligência humana, que não a inteligência emocional, certo?
É uma pergunta difícil de resposta porque a pessoas diferentes podem obter respostas diferentes, mas eu diria que sim, ou seja, vamos dizer que aprender, raciocinar, compreender linguagem, criar coisas, textos, imagens, vídeos, é o que acontece hoje. Não obstante, porque estamos a chegar a alguns patamares interessantes, há pessoas que até já dizem que, às vezes quando falam com algum modelo da AI, parece que ele sente. Por isso é uma pergunta de difícil resposta. Mas claramente ficaria-me na primeira parte do aprender, raciocinar, perceber, gerar. Fazemos toda uma outra sessão e convidamos-o para esse tema, que é muito interessante. Até surgir desde já um debate filosófico sobre esse tema. Exato, Que convidamos o nosso outro grupo de trabalho, precisamente. Exatamente. Obrigada e desculpa, era só porque eu acho que é importante situar as palavras e os conceitos. Claro. É um tema muito abrangente, digo desde já, e que por baixo do termo existem mais termos tecnológicos que lhes estão afetos. Como dizia, enfim, o crescimento acelerado da inteligência artificial provoca e tem provocado um crescimento também acelerado em infraestrutura, em data centers. Inclusive temos passado nos últimos anos e nos últimos tempos, e estamos a passar hoje em dia, alguns problemas relacionados com a falta ou de chips ou de alguns componentes tecnológicos que depois atrasam, direto ou indiretamente, por exemplo, a produção de veículos ou a produção de equipamentos, computadores, ou que até aumentam os preços, e muito deriva deste crescimento acentuado. Eu gostava de começar esta apresentação por um tema que eu quando estava a olhar para o tema, achei interessante, que é, se por um lado isto é verdade, se por um lado cada vez mais temos data centers com uma maior necessidade energética, onde cada vez mais os mesmos representam uma percentagem maior das emissões globais, por outro, a inteligência artificial sendo tão interessante para indústrias diferentes e para aplicabilidades diferentes, até que ponto a aplicabilidade da inteligência artificial para tornar, por exemplo, na indústria dos transportes, termos rotas melhores, mais eficientes, ou na alimentação, ou na gestão de sistemas de energia, etc., até que ponto é que isto não pode acabar por ser uma balança onde, sim, é verdade, estamos a gastar mais água, estamos a gastar mais energia em data centers, mas se a utilização que fazemos da inteligência artificial for também focada em tornar um conjunto de processos que hoje em dia já existem mais eficientes, até que ponto é que isto não pode ser, é uma pergunta, não é uma resposta, não é uma afirmação, até que ponto é que isto não pode ser uma balança mais equilibrada, ou até que se calhar, não sei eu, enfim, o impacto positivo é maior que o impacto negativo. E não sei eu porquê, já vamos ver mais à frente, estamos a falar de temas que são difíceis de mensurar e que empresas diferentes no meio mensuram de forma diferente. E como tal, quando nós temos entidades a medir coisas de forma diferente, elas não são comparáveis, ou pelo menos não o deviam ser, para dar uma resposta enfim, eficaz e efetiva sobre um determinado desafio. Nesta apresentação vamos falar de energia, que é o que aqui está, de CO2 e de água, não com muito detalhe, mas começando aqui pela energia, e se olharmos para estes modelos de inteligência artificial, para termos estes modelos ao nosso dispor, vamos falar do ChatGPT, que é o mais conhecido, nós temos duas partes no processo, uma fase de treino, no fundo, pensem desta forma, nós vamos, é como ensinar uma criança a perceber palavras ou a falar. Quando estamos a criar estes modelos, estamos a ensiná-lo, estamos a pegar em informação histórica e passada e estamos a treinar o modelo para que ele perceba perguntas, para que ele consiga responder, para que ele consiga interpretar coisas. Há essa mesma fase, e há a fase da inferência, que é já temos um modelo treinado e agora o que temos são pessoas que os utilizam, vamos criar aqui um sinónimo, vão ao ChatGPT fazer perguntas, pedir para sumarizar texto, para escrever um e-mail, para gerar uma imagem, e então temos aqui estas duas fases. E do ponto de vista de consumo de energia, o que mais gasta energia, ou o que mais impacto tem, é a fase da inferência, que é a fase que todos nós fazemos da utilização destes modelos. Trago desde já aqui uma métrica interessante, e é um bocadinho uma métrica de opostos, extremos, que é nós temos modelos. Este aqui que está aqui é um modelo chinês, o DeepSeek, e o de baixo é um modelo open source. Nós, como é óbvio, temos modelos mais intensos do ponto de vista de consumo e menos intensos, mais eficientes. A escala é completamente, estão aqui a ver a comparação, é incomparável, certo? O de baixo é muito mais eficiente e o de cima muito menos eficiente do ponto de vista de consumo de energia. Isto também tem a ver com a forma como os modelos funcionam e com a dimensão de parâmetros e de informação que eles contêm.
mas muitos de nós usamos estes modelos de cima, os que mais consomem energia, para tarefas mais simples, como escrever um e-mail ou sumarizar algo, e provavelmente não precisaríamos de um modelo tão potente ou com um modelo de raciocínio tão intensivo, ok? O ChatGPT desculpem a expressão, mas é um bocadinho a Gillette da inteligência artificial. É um bocadinho, desde que apareceu, nós muitas vezes chamamos de ChatGPT a coisas que não são ChatGPT, por isso é que trago aqui o exemplo. O número de consultas diárias e processadas pelos modelos ronda este número que aqui está, 700 milhões. Eu gosto do número cá de baixo, que é 35 mil residências equivalentes em consumo elétrico, que é sempre permite-nos posicionar num exemplo do que é que o consumo significa ou pode significar. Em relação à água, nós temos três formas, ou não só três, claramente, mas as três principais estão aqui descritas. Quando nós temos um data center, ou quando o criamos, e temos um sem número de servidores, nós precisamos de arrefecer os servidores, senão a temperatura dos mesmos aumenta e eles ou desligam sozinhos para que não peguem fogo, ou têm uma performance mais desgastada. Então nós o que precisamos de fazer é utilizar água, ou na maior parte dos casos utiliza-se água para arrefecer os data centers. E esta é a primeira variável que representa o consumo de água em relação à matéria que aqui estamos a falar. A outra é para gerar energia, que não só para data centers, mas para outras coisas, mas no caso dos data centers é claramente um tema. E a última, muitas vezes não usada ou não tida em conta, quando temos, ou quando olhamos para métricas relacionadas com data centers, tem a ver com o fabrico de hardware, quanta água a gente gasta para ter um servidor, um componente, pode ser inclusive um basteador onde os servidores são colocados, mas no fundo temos estas três principais métricas. Em relação também à água, e trago só aqui como exemplo interessante, depois mais à frente o objetivo é convergir, estamos ainda aqui a divergir, viemos da energia, estamos na água. Acho também interessante trazer aqui alguns factos. Se nós olharmos as principais empresas com data centers que nós chamamos de cloud, é a Microsoft, a Google e a Amazon, a AWS. E se nós olharmos para as regiões onde eles se situam, muitas delas são comuns. Norte Europa, Irlanda, Ohio, nos Estados Unidos, enfim, no mundo inteiro há regiões muito específicas. E um dos temas que trago aqui é também a concentração geográfica dos data centers. Ou seja, é não só o impacto que tem ter estes data centers ou fabricá-los, etc., no que concerne à água, mas também o impacto da elevada concentração nas regiões onde ela acontece. Ou seja, a nível de consumo, é um tema que podemos analisar e comparar regiões diferentes, mas parece-me a mim também pertinente, porque conheço vários sítios, ou estou por dentro onde há vários sítios onde existem data centers de empresas diferentes, e nessa mesma região acredito que a concentração e a necessidade de água, neste caso, tenha impactos mais sentidos e mais comprovados. Em relação às emissões de carbono, elas dependem muito da composição da rede elétrica, estão aqui alguns números. Está aqui no que aqui diz fabrica, a produção de um sistema GPU NVIDIA. GPU NVIDIA são as placas gráficas que muitos destes data centers têm para conseguir computar com estes modelos de inteligência artificial, H100, H200, etc. Está aqui uma métrica de qual o CO2 gerado num processo de fabrico de um só equipamento destes. Em todo o ciclo de vida, o fabrico representa entre 30% a 60%, é ainda um intervalo grandito, para que a gente tenha noção se é mais para o lado dos 30% ou dos 70%, porque também, como vamos ver mais à frente, estamos aqui a chegar à parte mais das conclusões, sendo muito complexo todo este processo das empresas, dos data centers, da forma como empresas diferentes medem ou não medem estas coisas, sendo ele diferente e sendo dispar, e inclusive em alguns casos nem existe uma medição com qualidade, é difícil também ter métricas com qualidade ou ter intervalos mais fechados para conseguir perceber um conjunto de fenómenos. Se nós olharmos, há pouco já falávamos daqueles dois modelos, que o modelo mais pequeno e o maior, mas claramente se olharem para este slide, o que aqui diz é que os modelos atualmente que nós usamos, ou que usamos, a maior parte dos que aqui estão até são modelos mais antigos, nós temos modelos muito mais eficientes que outros, mas muitas vezes o que acontece é que o público em geral e todos nós acabamos por usar sempre o mesmo, ou sempre os mesmos. E até para, como eu há pouco dizia, para tarefas que são simples, ou que não necessitaríamos, olhem para estes modelos como os mais premium, ou os que consomem mais, não quer dizer isto desta maneira, mas se calhar, exemplo que o Ricardo tem um cérebro maior, precisam de mais energia
para pegar no input e dar um output, muitas vezes nós o que acontece no nosso dia a dia é que estamos a usar este cérebro maior, mais complexo, que consome mais, para uma tarefa simples, que não precisaríamos, bastaria um cérebro mais pequeno ou mais eficiente para lá chegar. Partilhar convosco, há pouco falei-vos destas 3 empresas, uma boa notícia, estas empresas, quando nós acedemos às plataformas onde temos os servidores, etc., às plataformas cloud, elas já têm embebidas relatórios de carbon footprint, ou seja, que acedem ao tenant, ou seja, as empresas têm o seu registro, o seu login, e têm os seus servidores, as suas ferramentas nestas plataformas, e conseguem, com poucos cliques, ter o seu dashboard de carbon footprint. No fundo, que mede um bocadinho do impacto dos servidores que têm, dos recursos que provisionam, da sua empresa, relacionada com CO2, entre outras métricas, ok? Como há pouco dizia, o desafio aqui é que, por exemplo, alguns destes parceiros não medem, por exemplo, o fabrico de hardware, aquela métrica que eu há pouco falava, alguns deles não contemplam essa medição, outros contemplam. Ou seja, como a forma como todos trabalham é diferente, acaba por ser difícil olhar para o todo, para a fotografia maior, sobre o impacto de algumas coisas que hoje em dia nós usamos. Partilhar também convosco, que há pouco não disse, nós quando falamos destes modelos, não é só quando nós vamos individualmente ao ChatGPT fazer perguntas ou gerar uma imagem. Muitas aplicações que já existem hoje em dia consomem estes modelos, tecnicamente por APIs, ou seja, no fundo, estamos em plataformas a preencher formulários e há chamadas automatizadas a estes modelos de inteligência artificial, ou seja, a inteligência artificial já está, já há uma capilaridade muito grande destes modelos, não só na utilização que nós humanos fazemos deles, mas também nas plataformas que hoje nós já temos acessos, ok? Quando fazemos uma pesquisa no Google, não sei se já repararam, agora temos o modo AI, ou tem assim um icon azul no topo. O que está a acontecer é que tem modelos a processar a vossa pergunta, a ir à internet e em linguagem natural a dar uma resposta, ou seja, hoje quando vamos ao Google estamos a usar um modelo da AI muito indiretamente ou indiretamente, porque logo lá em cima temos um resumo feito por inteligência artificial sobre uma pergunta ou sobre o tópico que a gente está a colocar. Oh, Ricardo, já agora, a título de Força. exemplo, aqui neste slide, nós estamos a fazer esta reunião no Zoom e se viermos aqui aos botõezinhos, uma das opções que temos é o AI Companion, que facilmente clicamos ou para experimentar ou para ver o que tipo de output é que sai deste botão e, no fundo, um bocadinho sem nos apercebermos, estamos a usar modelos de inteligência artificial por detrás desse botão que têm consumos, os consumos que aqui falavas, água, eletricidade, o que for, por detrás, sem sequer sabermos se estamos a usar modelos que são altamente consumidores ou pouco consumidores, e no final do dia, quando somamos todas estas pequenas interações que vamos tendo, acabamos por nem sequer ter bem a ideia de que impacto é que tivemos ao longo do nosso dia com as coisas que já utilizamos, que nem sabemos, que acabam por ter um consumo do ponto de vista de pegada de carbono, pegada de água, e que impactam nestas operações dos data centers e da inteligência artificial. Sim, uma aplicação no telemóvel, o Waze, Sim, o Google Maps, o Google Maps, qualquer uma etc. delas. Muitas vezes estamos a usar ferramentas no telemóvel ou no computador. Algumas têm modelos que correm no próprio equipamento, locais, não é o caso de provavelmente as mais complexas, mas por trás delas existem modelos de inteligência artificial que suportam muitos outputs que a gente recebe na utilização das ferramentas. Ou seja, a realidade, isto para concluir o quê? A realidade é muito complexa de análise. Não é só olhar para os servidores que todas as empresas usam na Cloud A, na Cloud B, na Cloud C, daí extrair métricas para ter uma boa visão, uma boa fotografia sobre a pegada de carbono, por exemplo. Ou seja, é mais difícil de medir do que o que possa aparentar. Ok? Soluções. Eu agora trago aqui dois lados. Um chamado soluções, porque são coisas muito factuais e técnicas também, e outro mais de ideias, e o slide a seguir é mais divergente. Este aqui de soluções, o primeiro tema que aqui está, na verdade são todos técnicos, eu vou tentar explicar de uma forma sumária. O que acontece por trás destes modelos de inteligência artificial, estas tais redes neuronais, é assente em cima de informação que está guardada em vetores, em números, em bases de dados. E a maior parte das vezes nós temos estes vetores guardados numa aritmética de 32 bits, tem a ver com o tamanho do vetor, o que faz com que o processamento em cima desta informação
seja mais, enfim, seja menos eficiente. Nós conseguimos reduzir, ou uma solução técnica para lá chegar é reduzir o tamanho dos vetores. O que é que acontece? Ao reduzir o tamanho destes vetores, isto é um tema técnico, estamos também a perder alguma precisão. Não obstante, para algumas tarefas, ou para a maior parte das tarefas simples, nós não precisamos de uma precisão tão alta, ok? E é uma solução técnica que podemos usar. A segunda que aqui está, que tem uns jargões tecnológicos, pruning e sparsity, tem a ver com chegarmos às redes diagonais. Ricardo, quando Força, dizes, força. desculpe, Uhum. quando diz que Força, nós força. podemos usar, quer dizer que o utilizador tem essa tem alternativa e pode escolher uma ferramenta que tem menos pesada ao nível dos impactos, etc. Acontece que eu sinto é que tive parte do que disse, não compreendi totalmente, e sou uma utilizadora normal. Acontece é que para isso, e podemos depois falar sobre isso, era preciso nós termos todos literacia nestas áreas e perceber como é que podemos mudar, ou não vou utilizar isto, posso utilizar uma coisa menos, mas não temos, eu pelo menos não tenho, e não sei se muita gente tem, provavelmente quase ninguém tem. Pronto, Esse é o principal uma problema, ideia para depois Paula. falar. Tem toda a razão, Paula, é mesmo isso. Ou seja, se a pergunta é, nós podemos usar modelos onde a quantização é mais baixa? Podemos, se é de fácil acesso, ou se do ponto de vista da literacia lá conseguimos chegar facilmente, eu diria que não, não muito. Não é, eu não quero dizer que é difícil porque pronto, não é uma coisa, não acontece hoje em dia. O que é que pode ser, se nós, por exemplo, chegamos às empresas e levantarmos esta preocupação que há, e levantarmos, por exemplo, esta solução, provavelmente conseguimos convencer empresas de grande dimensão a pegarem modelos localmente em data center próprios, com quantizações mais baixas para resolver problemas internos. Só que isto é como a Paula disse, é literacia, e eu à frente tenho algumas ideias assim um bocadinho diferentes, porque eu acho que também não é só literacia. Enfim, na tecnologia, quando vamos à cloud provisionar um servidor, o que interessa às empresas é quanto custa o servidor, porque elas pagam por uso. E raramente estão associadas a métricas financeiras, métricas de sustentabilidade. Ser presente na tomada de decisão de eu quero um servidor A ou quero o B, muitas vezes a única variável que está presente é financeira. Ou muitas vezes não, 99,99% das vezes a variável de escolha é financeira, ou é de disponibilidade, ou é de região. Nunca ela, pelo menos da experiência que eu tenho, e já trabalhei com as 3 clouds e trabalho, nunca é uma decisão acompanhada de um indicador de sustentabilidade. Ricardo, esse desafio, eu e o André sabemos muito bem, é transversal a várias áreas, por exemplo, Claro. o setor, os alimentos sustentáveis. Toda a gente sabe que não deve desperdiçar alimentos e que deve comprar local, sazonal, etc. Acontece é que no fim do dia o consumidor, quando vai às compras, sabendo isso tudo e tendo conhecimento disto, que aqui neste caso que estamos a falar nem sequer tem nada, não está muito aquém do nível de conhecimento e de consciência do que tem, por exemplo, na área do desperdício alimentar, ainda assim, com consciência, não tem, no fim do dia, não opta pela solução mais sustentável, porque o que impacta mesmo é quanto custa. Paula, desculpem eu intervir. Desculpem eu Força, à estar. vontade. Boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de ouvir a apresentação até ao fim, para depois podermos fazer uma intervenção, se quisermos, porque se a Paula está sempre a fazer intervenções, que tem todo o direito, acaba por cortar o raciocínio a mim, por exemplo, que ainda fico mais baralhado do que aquilo que já estou. Mas eu gostaria de ouvir a apresentação até ao fim, então depois, se me dessem a palavra, fazer uma intervenção, e se calhar outras pessoas também. Desculpa lá esta pequena. Eu é que peço desculpa, tenho toda a razão e vou-me calar daqui para a frente. Peço desculpa. Nós no final nós trocamos um conjunto, nós estejam à vontade para colocar questões e a gente faz uma conversa no final. Estamos a chegar ao fim já agora. O segundo tema que aqui está, e não queria entrar muito em temas técnicos, tem a ver com
uma coisa chamada pruning e sparsity, no fundo é olhar para as redes neuronais e torná-las mais otimizadas, e o terceiro é destilar modelos, que é nada mais nada menos que pegarem modelos grandes, cérebros maiores, e treinar modelos para tarefas específicas, tornando o modelo mais pequeno. Esqueçam a parte técnica dos 3 tópicos. O que eu quero só dizer com isto, no final, é o que está aqui em verde abaixo. Tecnicamente, quem tem conhecimentos, se a preocupação for da sustentabilidade, consegue alcançar o número que aqui está em baixo, 800 vezes. Aqui diz que a otimização integrada da hardware software do Facebook alcançou uma redução de 800 vezes na pegada energética operacional. O que é que isto significa? Se o foco técnico não é só de ter modelos que respondem melhor, que são mais rápidos, etc., for também da sustentabilidade, nós conseguimos exponencialmente tornar isto um impacto menor. Okay? O que é que importa fazer? Importa conseguir levar o tópico, ou este tópico, às empresas que têm não só um fim financeiro quando trabalham nesta área, mas também para terem um fim ligado à sustentabilidade da prática de... E muitas delas têm. Estas empresas, muitas delas têm objetivos ligadas à utilização de energias renováveis até o ano X ou Y, etc. No fim, trago aqui algumas ideias que são mais práticas e até simples. Genericamente, quando eu olho para isto, para ser sinceros, é um desabafo. Eu que trabalho em tecnologia há muito tempo, deparo-me com este tipo de indicadores num formato anual, ou num formato reporting, ou num formato casuístico, que é nada mais nada menos que o quê? Chegar ao final de um ano, ou estar perante alguma entidade que me questione, ou questione uma empresa sobre o impacto da sua atividade, e ir ver relatórios anuais. E os relatórios anuais fazem-se downloads, compõem-se e entregam-se. Poucas vezes eu vi haver uma lógica diária de acompanhar a tomada de decisão quando nós decidimos fazer coisas a nível tecnológico. Então, aqui há algumas ideias divergentes. Ideia número 1, conseguir ter métricas em tempo real, com equivalências práticas, sobre, imaginem que vocês vão ao ChatGPT, ok? Fazem uma pergunta, obtêm a resposta e agora vocês conseguem ver o quanto é que a vossa pergunta custou. Mas, por exemplo, em copos de água ou qualquer outra coisa. Ou vocês, ao mudarem o modelo no ChatGPT cá em cima, conseguirem ter um indicador, por exemplo, de semáforo, quão pior ou melhor ele é do ponto de vista de sustentabilidade. E se calhar até a terceira ideia que aqui está, o modelo default que está selecionado ser o mais ecologicamente amigo do ambiente, que provavelmente resolve a maior parte dos desafios e que enfim, tem um impacto menor. Quarta ideia que ali temos é, se nós precisamos de ajuda do ChatGPT, do Gemini, etc., de um modelo da AI, mas podemos esperar pela resposta por amanhã, poder agendar que o modelo trabalhe em horas mais verdes, quando, por exemplo, os data centers conseguem recorrer exclusivamente à utilização de energias renováveis, ou outro exemplo. Aqui já são outras ideias mais empresariais, é termos também nas empresas orçamentos de carbono, e até as pessoas, à medida que fazem a utilização destes modelos, terem cotas que podem utilizar. E muitas vezes o que acontece, nós no ChatGPT, desculpem estar sempre a usar, mas sendo o exemplo da Gillette, fica mais simples, nós muitas vezes colamos textos, ou texto muito grande, nas caixinhas, e o texto é redundante, tem informação duplicada, tem coisas que estão copiadas, etc. Se nós, antes de enviarmos isto para um modelo da AI, conseguirmos detectar esta redundância, o input que mandamos para estes modelos é mais pequeno. Ser mais pequeno, todo o processamento vai ser também mais eficiente e vai ser mais verde, por assim dizer. Para fechar, tem muito a ver com este relatório anual ao dia-a-dia. Acho que temos que começar por algum lado. Eu começaria neste tema aqui, das métricas, de dar visibilidade às pessoas, das pessoas terem noção, porque muitos de nós e muitas das pessoas vão ao ChatGPT, dão um enter ou escrevem e não tem muito... É só mais um software que está a dar uma resposta a uma pergunta. Não tem muito a noção do que é preciso por trás para conseguir completar a resposta a uma determinada pergunta ou analisar um determinado documento. Acho que começa muito por aqui, darmos visibilidade do que se passa, irmos para a formação e começarmos a preocupar, a informar as pessoas e as empresas e aumentar a tal literacia, não só técnica, mas também na área da sustentabilidade, e conseguirmos ter momentos recorrentes onde as empresas e equipas olham para estas métricas, fazem ajustes e se preocupam com as mesmas. Se nós conseguirmos, eu acho que esta era uma ideia fantástica, se nós conseguirmos aliar às métricas
financeiras dos ambientes cloud, métricas de sustentabilidade na tomada de decisão de uma empresa. Reparem, eu hoje vou a uma plataforma e digo assim, quero ter um servidor em Norte da Europa, na Irlanda, que é dos data centers mais usados pelos cloud providers. Se me for sugerido que eu possa ter o mesmo servidor em Frankfurt, e se me for explicado que por ter em Frankfurt o impacto para o ambiente é menor, e quiçá até o servidor é mais barato, porque as próprias empresas de cloud tornam um servidor mais barato para ser mais apelativo e para ser mais, ter um impacto mais positivo no ambiente, provavelmente muitas empresas e muitas pessoas nesta tomada de decisão vão tomar decisões mais verdes e vamos conseguir ter um impacto positivo. Genericamente, creio que este é o último slide, sim. E se calhar agora convidava a conversarmos todos um pouco sobre o tema e mais uma vez agradecer o convite. Muito bem, acho que podemos partir para perguntas. Já vejo ali o James que está com uma pergunta, força. Eu não tenho uma pergunta, Um comentário. eu tenho muitos comentários. Eu estou alucinado. Para já, Ricardo, Ricardo Santos, eu agradeço essa sua explicação, da qual me pareceu chinês, porque efetivamente eu devo ser um dos homens já da reserva que daqui a meia dúzia de anos não estará cá e, portanto, conta pouco. No entanto, eu estou tremendamente assustado. É preciso dizer que eu sou o criador foi há 12 anos de uma associação ambientalista preocupada com os oceanos, mas no sentido de que os oceanos são regulador do clima do planeta e que eles são a esponja de tudo que nós fazemos de errado. Mas, por outro lado, a inteligência artificial que nós ouvimos falar e parece que dá-me a ideia que são molhinhos molhos um ramo de flores fantástico, lindíssimo, que nos cria expectativas de alternativas de sobrevivência neste planeta, mas, por outro lado, nos rodeia de ratoeiras terríveis. A primeira das ratoeiras terríveis que eu gostaria de falar, e depois, se me dão licença aqui no fim, tenho um pequeno vídeo que eu não sei passar aqui para o computador, mas que posso deixar a pessoa falar em inglês. Mas a primeira das grandes ratoeiras é a componente humana como consequência do desenvolvimento da inteligência artificial. Eu dou-lhe já um exemplo. E este é um exemplo concreto, real. A minha mulher é tradutora, ganhava cerca de 3.000 euros por mês, em média. Há 2 anos que não tem um único trabalho. Ela tem 60 anos e agora digo, então agora vai fazer uma formação. Mas em que mundo é que vivemos? Por outro lado, os estudos feitos já em Portugal por associações muito sérias demonstram que só para Portugal 40 a 46% da mão de obra desaparece. E a alternativa é fazer formação. Então, e se as pessoas tiverem 40 anos, e 45, e 50, vão-lhes dar trabalho a fazer o quê? A última coisa, só para ver o diabólico disto. Há 2 dias ou 3, o Elon Musk pôs a testar os táxis sem volante. Repare, táxis sem volante, que são fruto da inteligência artificial, a circular em Lisboa, quantos milhares de taxistas vão para o desemprego? De uma forma imediata. Isto são coisas muito, muito próximazinhas, sem falar nos padeiros, nos cozinheiros, nos empregados, em toda a massa rural que sustenta as colheitas, que faz a agricultura normal, porque é feita neste momento por pessoas, aliás, nós nem temos, e até pode ser um argumento a favor da inteligência artificial, é dizer assim, mas nós nem temos pessoal para ir colher as peras, nem para fazer determinados trabalhos, por isso é que temos tantos imigrantes que vêm da Índia e do Bangladesh e do Paquistão para fazer esses trabalhos que nós não fazemos. Pois, é verdade. Mas, de qualquer forma, também é essa imigração que nos sustenta. O que é um caso é que os jovens parece que entraram numa bolha de ilusão que é fora da realidade em que vivem.
Outro aspecto que teve aqui e disse muito bem, a inteligência artificial precisa de água. A água vai ser um dos maiores dramas do século XXI. Eu não sei se alguma vez teve tempo de ler o relatório Meadows. O relatório Meadows, que foi feito, encomendado pelo Ciclo de Roma, economistas italianos que eram conhecidos pelo Ciclo de Roma, encomendou o relatório Meadows, e o relatório Meadows era o limite do crescimento. Se havia limite para o crescimento ou não. E eles pegaram em 6 parâmetros e estudaram-nos, entre eles a energia, os recursos, uma série deles, o crescimento económico, etc. E chegaram à simples conclusão que publicaram nesse dito relatório que, se continuarmos todos a crescer como estamos a crescer e com o mesmo ritmo de vida, com o mesmo nível de vida, é evidente que no século XXI haverá um crash. Um crash absolutamente terrível e incontornável. Esta é uma realidade. Por outro lado, temos os megamilionários. Os megamilionários a controlar a inteligência artificial, que vivem num mundo onde há duas classes, os ganhadores e os perdedores. Se eu ganhador é porque sou milionário. Os perdedores não têm valor nenhum. É carne para canhão, é para descartar. Estamos a ver isso agora, todos os dias. Temos aí a administração Trump e outras a fazerem exatamente isso à nossa frente. Exatamente isso. E, portanto, temos que despertar, é de facto não nos deixarmos talvez embalar, porque as grandes empresas, é evidente que as grandes empresas querem crescer economicamente. Eu ainda hoje ouvi que a Europa vai crescer 3 e tal por cento este ano. Até, mas a gente vai crescer até quando? Qual é o limite deste crescimento? Temos recursos para este crescimento? Temos recursos para este crescimento, sejam eles combustíveis fósseis ou sejam eles combustíveis não renováveis ou renováveis. A questão que se calhar não temos. Neste momento, em termos de biodiversidade, já estamos a consumir 70% mais do que aquilo que era possível. E nós continuamos a criar mecanismos de desenvolvimento económico, de enriquecimento e de diferenciação social terrível, criando ainda a possibilidade de milhões e milhões de seres humanos neste planeta irem para o desemprego. Conclusão. Fazemos uma guerra para os matar todos. Está aí à porta. Está tudo a ser feito aí à porta. Portanto, eu não vou fazer mais comentário, mas só para terminar, eu tenho aqui, e é por acaso, não sabia que isto ia acontecer, eu descobri há bocado e por isso é que vim. Deixem-me pôr-vos aquilo que este senhor, que é um senador americano, diz sobre a inteligência artificial. Eu não sei pôr no computador, mas ponho o que o som e é em inglês e com isto me calo. Deixa-me ver se eu consigo. Um momento só. Pronto. Conseguem ouvir? Sim, estamos a ouvir, estamos a ouvir. And will have a profound impact on the lives of every man, woman, and child in our country. Just a few points that we need to be thinking about. One, who is aggressively pushing these technologies? Well, surprise, surprise. It happens to be the very wealthiest people on earth, people like Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Peter Thiel, Bill Gates, and other multi-billionaires. So here is a very simple question I'd like you to think about. Do you believe that these guys, these multi-billionaires, are staying up nights worrying about what AI and robotics will do to the working families of our country and the world? Well, I don't think so. I think that these very, very rich men want even more wealth and even more power. And for a whole bunch of reasons, that is very dangerous. Number two, what will AI and robotics mean economically for the working class of this country? Well, don't listen to me. Listen to the people who are developing technologies. Elon Musk recently said, quote, AI and robots will replace all jobs. Working will be optional, end quote. Bill Gates predicted that humans, quote, won't be needed for most things, end quote.
Dario Amodei, the CEO of Anthropic, warned that AI could lead to the loss of half of all entry-level white-collar jobs. Question: if AI and robotics eliminate millions of jobs and create massive unemployment, how will people survive if they have no income? And I don't want to break the bad news to you. I know it won't shock you, but very few members of Congress are seriously thinking about this. 3, something I worry about a whole lot, and that is that millions of kids in this country are becoming more and more isolated from real human relationships and are getting their emotional support from AI. Think for a moment about a future when human beings are not interacting with each other and are spending virtually all of their time with devices instead of people. Is that the kind of future you want? Well, not me. Needless to say, there is a whole lot about AI and robotics that needs to be discussed, needs to be analyzed. But one thing is for sure, this process is moving very, very quickly, and we need to slow it down. We need all of our people involved in determining the future of AI, and not just a handful of That is why, for a start, I will be pushing for a moratorium on the construction of data centers that are powering this unregulated sprint to develop and deploy AI. This moratorium will give democracy a chance to catch up with the transformative changes that we are witnessing and make sure that the benefits of these technologies work for all of us, not just the wealthiest people on earth. Thank you very much. Eu acho que não é preciso dizer mais nada. Este senhor diz tudo aquilo que eu pensava e muito melhor. Pronto, agora já não espero não dizer mais nada. Muito obrigada. Era o Bernie Sanders, não? O Bernie Sanders. Se permitem, eu gostaria de também lançar dar o meu contributo para o debate. Antes de mais, agradecer ao Ricardo Santos pela intervenção, pela apresentação inicial, e retomando as palavras e as questões e as perplexidades do José Mesquita, obviamente aqui há vários planos, e isto aqui é tudo muito ambivalente, há aqui sentimentos contraditórios. Aliás, recentemente, penso que até não sei se foi hoje, se foi ontem, se foi anteontem no máximo, enfim, eu sou da área da filosofia, das humanidades, enquanto professor e investigador, surgiu um abaixo-assinado que, enfim, o que defendia no essencial era que se devia proibir a inteligência artificial no ensino superior. Enfim, eu tenho consciência que isso é impossível. Nos dias de hoje, enfim, a menos que houvesse uma revolução mundial, que eu não estou a antever de todo, isso seria completamente impossível. Portanto, nós temos que lidar com a realidade, por mais que a realidade seja avassaladora. E este mundo distópico que o José Mesquita descreveu é de facto assustador. Este novo mundo está a ser arquitetado por um grupo de pessoas que até já pensam em migrar, colonizar um outro planeta e, portanto, dão como adquirido que o planeta Terra está perdido. Isso, de facto, é assustador. E eu, enfim, também retomando as palavras da Paula, eu acho que falta, da Paula Policarpo, eu acho que falta aqui, sobretudo, literacia, enfim, tecnológica, cívica, literacia com L maiúsculo a todos os níveis, para cada um de nós, enquanto cidadão, possa desempenhar o seu papel na sociedade e o seu papel profissional da melhor forma, com a menor pegada ecológica. Enfim, eu posso dar o meu exemplo, que é muito, enfim, é o exemplo de cada um. Enfim, eu essencialmente escrevo ensaios, investigo, e nunca recorri ao ChatGPT, por exemplo, para usar o termo da Gillette,
para escrever um ensaio. Acho até ofensivo que me perguntem se eu já recorri ao ChatGPT. Porque, enfim, também a minha área é muito específica, nem estou a ver o ChatGPT dar-me respostas que me pudessem satisfazer e não me ocorre. Eu, quando tenho que escrever um texto, escrevo um texto, tenho ideias para escrever o texto e nem sequer me ocorre perguntar ao ChatGPT quais são as ideias que eu poderia escrever. Isso até seria, de facto, suicidário em última instância. Mas tenho consciência disso. Aliás, antes de começarmos a sessão, tivemos um exemplo muito prático. Até a propósito do termo consultoria ou consultadoria, eu fui ao Google e a primeira resposta foi, como o Ricardo Santos bem descreveu, a primeira resposta foi a inteligência artificial e deu uma resposta até bem sustentada, qual era o melhor termo, enfim, até sustentando que os dois termos eram aceitáveis. Mas eu sinceramente, aqui não tenho respostas, tenho essencialmente perguntas, eu não sei se o Ricardo e o André e a Paula conseguiram responder. Entretanto, chegou a Digna Tovar de Caracas, da Venezuela. Boa noite, boa noite. Em Venezuela ainda é mais cedo, portanto ainda é boa tarde. Depois, se a Digna quiser participar no debate, teremos todo o gosto em ouvi-la. Enfim, o que eu acho é que no trabalho intelectual o risco é enorme. Aliás, o José Mesquita deu o exemplo das traduções e hoje, aliás, vê-se, quando se compra um livro, eu tenho essa experiência, não sei se já repararam, na ficha técnica de um livro traduzido, em geral já não aparece o nome do tradutor, aparece uma referência vaga e, quanto muito, depois há alguém que faz uma revisão. Ou seja, no ensino, e sobretudo nas humanidades, mas também na ciência, imagino, todo o trabalho intelectual há um risco enorme. No trabalho mais mecânico, enfim, o exemplo dos táxis tem algumas dúvidas, até porque já foram feitas experiências, há decisões que têm que ser tomadas num instante, e a inteligência artificial, enfim, por mais que se desenvolva, essa questão é problemática. Por outro lado, também, ainda hoje tive uma reunião prévia por causa de um congresso que estou a organizar sobre os 120 anos de Agostinho da Silva, que é uma figura que, enfim, para mim é uma referência, que será para muitos de nós. O Agostinho da Silva, de alguma forma, antecipou este cenário. Exatamente. Ou seja, do desenvolvimento da tecnologia exponencial, isto foi nos anos 50, imaginem. Obviamente não falou de inteligência artificial, nem nada que se parecesse, nem do ChatGPT, mas ele antecipou um mundo em que a tecnologia ia libertar grande parte da necessidade de mão de obra, sobretudo do trabalho mecânico, braçal, do trabalho repetitivo das fábricas. Isso já está a acontecer. Por exemplo, veja-se um carro, como é que se constrói um carro? Até aqui na Auto Europa, aqui bem perto de nós. Praticamente as pessoas estão ali para monitorizar o que é que está a acontecer, o que é que os robôs fazem, não é? E que isso seria libertador, na perspectiva de Agostinho da Silva, porque todos nós, humanos, teríamos mais tempo para o tempo livre, mais tempo para nós. Mas, obviamente, isso pressupunha outras premissas. Pressupunha, desde logo, condições económicas para que nós pudéssemos sustentar, não é? E ter uma vida digna. E depois também pressupunha uma educação para essa vida mais livre. Isso não está de todo a acontecer. E, portanto, estamos a cair num beco sem saída, como o José Mesquita denunciou e bem. Estamos a criar um mundo em que a maior parte das pessoas não terão emprego e não terão outra forma de sustentar. E, portanto o cenário é muito problemático. Enfim, eu, de facto, como eu disse, não tenho soluções e muito menos respostas, mas tenho essa perplexidade. Obrigada, Renato, obrigada, José Mesquita, e como nós tínhamos previsto isto para acabar perto das 8, vamos agora talvez passar aqui a palavra ao Ricardo em primeiro lugar para nos dar aqui a sua ideia deste admirável mundo novo, ou assustador mundo novo, para ver o que é que ele pensa de tudo o que vocês disseram e depois vermos como é que encerramos esta sessão, que sempre já percebemos que
implica ter outras e outras sobre o tema, que ele não se Uhum. esgota de todo nesta sessão, nem se esgotaria. Também não era esse o pressuposto. Sim, agradecer as intervenções do Renato e do José. É claro que a inteligência artificial, como tópico tão capilar na sociedade, não tem só um impacto, ou não terá só um impacto ambiental. Eu nestas matérias, escolho sempre acreditar na história enfim, quando nós olhamos para o aparecimento da internet ou, por exemplo, da eletricidade, da imprensa, enfim, eu lembro de ver o Charlie Chaplin, lembram-se com aquela esteira rolante que não parava, que é um bocadinho sinónimo de opressão ou de não haver cuidado humano, e enfim, quando juntamos isto à internet, etc., o que a sociedade acabou por fazer e o ser humano foi criar regras, normas, adaptação, para tentar lidar com com estas mudanças e com estes avanços. Eu sinceramente não consigo responder se a inteligência artificial é uma coisa boa, é uma coisa má, ou se vai derrubar o mundo ou não vai. Certamente, se nós, seres humanos, não tivermos, ou as coisas que fizermos não vierem de um sítio de bom, certamente os impactos também não serão bons. Eu escolho acreditar que ainda existem muitas pessoas, ou existem muitas pessoas que estão cá e que nos vão ajudar a pegar no que isto tem de bom e no que de menos bom tem, tentar regrar, normalizar. Enfim, o elevador, lembro-me agora de outro exemplo do elevador. Eu não sou desse tempo, mas lembro-me eu vou falar do operador, do ascensorista, não sei se é o nome certo, que desapareceu, mas depois também surgiu o técnico de manutenção, ou de segurança, ou de inspeção, acredito eu, ou nos supermercados agora que temos caixas automáticas, mas enfim, é claro que isto passa por um processo drástico de transformação do mercado de trabalho, são temas complexos. Isto para concluir o quê? Foi muito dito pelo José e pelo Renato, é muito complexo. Eu escolho acreditar no ser humano, que a prova que nos dá até hoje com estes avanços, com a internet e tantos outros antes, foi conseguindo, enfim, regrar-se, normalizar-se, adaptar-se, para que não chegássemos a um mundo distópico. E não sei responder se a inteligência artificial é o último desses avanços, o penúltimo ou antepenúltimo. Quero acreditar que não seja o último, porque tenho 3 filhos pequenos enfim, eles vêm a seguir a mim e os filhos deles, e basicamente é isso. Se calhar passava aqui a palavra ao André, que também falamos muito os dois sobre estes temas. Não sei se quer acrescentar algo. Sim, eu se calhar fazia 2 ou 3 comentários também para depois encerrarmos e resumirmos aqui um bocadinho o que foi a intervenção. Eu acho que há aqui uma distinção importante a fazer, que é entre, no fundo, o impacto, que é um bocadinho o mote para esta sessão, o impacto da inteligência artificial na componente do clima, da sustentabilidade, que é uma dimensão, e depois a componente de impacto social, no fundo, que é outra dimensão. Claro que elas vivem interligadas, não há forma de as separar, mas no fundo são 2 dimensões diferentes. E eventualmente uma pode contribuir para a outra. Estou-me a lembrar de coisas que se discutem hoje em dia sobre em que medida é que este desenvolvimento tecnológico não deve ter associado algum tipo de, vamos lhe chamar, imposto, ou de incentivo económico associado, de maneira a acomodar todas as alterações sociais que ele provoca. E, portanto, hoje em dia já se começam a Sim, discutir coisas André, como... permita-me Força, força! só um parênteses. Eu veio a propósito do que estava a dizer, eu acho que é o único caminho. Aliás, a Paula, a certa altura, falou: se isto não tiver um impacto económico, isto não tem qualquer efeito. Eu vou dar um exemplo muito prosaico. Nós hoje, enfim, todos nós, falamos por telemóvel, enfim, pagamos, mas é um custo fixo e as chamadas são ilimitadas e são gratuitas. Se não houver um limite que é quase infinito, todos temos consciência disso. Eu sempre achei que isso era contraproducente. Isso banaliza a comunicação. Quando, enfim, eu sei que isto nos dias de hoje é herético, não é? Nem devia dizer isto em público, ou pelo menos em sessão gravada. Mas num tempo em que tudo o que nós dizíamos, enfim, por telefonema, já nem falo por WhatsApp, tinha um custo real e era quantificado, até a nossa comunicação era muito mais regrada. Nós hoje, sabendo que podemos falar o tempo que quisermos, é tudo gratuito, para já banalizamos a comunicação, fazemos telefonemas sem qualquer necessidade,
Eu acho que se perdeu essa noção do impacto económico e, portanto, se nós pagássemos mais por esse tipo de recursos, eu acho que era a única forma de termos a consciência, de termos essa e de nos induzirmos essa literacia cívica. Porque eu, sinceramente, nesse aspecto, estou muito pessimista. Eu, de outra forma, por mais sessões de esclarecimento e de pedagogia que possamos fazer, acho que não vamos lá. Era o parênteses. Desculpa. Sim. Não, não, e acho que está completamente na linha, numa perspectiva provavelmente um pouco diferente da minha, mas está na linha do que estávamos a dizer. Agora, eu acho que de facto a componente económica tem que acompanhar as necessidades sociais, e é por isso que hoje se discute estas questões de como é que pode haver um imposto sobre o desenvolvimento tecnológico de maneira a financiar, por exemplo, o conceito de rendimento incondicional, rendimento básico incondicional, e como é que as duas coisas podem estar ligadas. Há duas coisas sobre as quais eu não tenho muitas dúvidas. Uma é que nós estamos perante uma mudança de paradigma, ou seja, da mesma maneira que mudámos de paradigma quando o homem descobriu o fogo, ou mudámos de paradigma quando passámos a ter o comboio a vapor, com a descoberta do carvão, nós vivemos uma mudança de paradigma muito semelhante. Agora, de facto, ela vai ter um preço social a pagar. Como é que esse preço se resolve? Eu acho que esse é o desafio com o qual nós nos confrontamos. Por outro lado, eu também não tenho grandes dúvidas que o desenvolvimento económico e o desenvolvimento social é o único caminho para a frente, e esta componente tecnológica adiciona, de facto, na sua globalidade, adiciona um desenvolvimento social. A quantidade, só para vos dar um exemplo, a quantidade adicional de doenças que nós conseguimos tratar ou de capacidade para podermos melhorar a qualidade de vida de coisas que nós hoje já aceitamos como ou de chamar uma commodity. Nós vivemos numa fase em que tudo se tornou uma commodity, da mesma maneira em que nós damos de barato que é fácil termos aquecimento nas nossas casas. Isso não era verdade há 200 ou 300 anos atrás. E, portanto, há coisas que se tornam uma evidência. Agora, elas de facto acarretam um custo social, ambiental, que nós temos necessariamente que, que mitigar de alguma forma. E eu estou plenamente de acordo com o que o James Mesquita dizia sobre os limites do crescimento. Nós não podemos fazer isto à custa de consumir demasiados recursos de um planeta que tem recursos finitos. Isso é evidente. E, portanto, eu acho que isso é a única forma de nós, de facto, tentarmos perceber que estratégias é que podem existir para nós reduzirmos a quantidade de recursos, e acho que isso, o Ricardo tentou trazer isso aqui na sua apresentação, como é que nós, sabendo precisamente que os recursos são finitos, podemos manter os benefícios que este tipo de coisas nos trazem, mas de uma forma que seja compatível com continuar a viver neste planeta. E, portanto, eu acho que esse é um ponto a ter em conta, e acho que é necessário entender que tipo de mecanismos e de incentivos é que nós podemos ter, e terminando, e que o James Key também irá fazer agora um comentário, e depois encerramos, sendo que eu acredito que a proibição provavelmente nunca será o caminho, ou seja, não é proibindo o desenvolvimento ou proibindo os data centers ou qualquer outro tipo de coisas que nós vamos conseguir. Acho que passa muito mais, e como foi aqui referido, pela literacia, pelo desenvolver ou pela inovação em que tentarmos conseguir perceber novas formas de fazer melhor aquilo que queremos entregar, e acho que esse é provavelmente o caminho onde devemos colocar alguns dos nossos esforços, sem esquecer de facto que isto tem um conjunto de preocupações sociais que não podem ser desconsideradas. E com isto, acho que também fazia aqui um resumo. Jé, passava-lhe a palavra para uma última pergunta ou comentário muito breve antes de encerrarmos. Está em mute, não o conseguimos ouvir. Tem que ligar o som, Zé. Eu desliguei, que a mulher veio aqui. André, eu estou profundamente em desacordo consigo. Desculpe lá eu dizer-lhe isto. É verdade que temos que mudar de paradigma, é verdade. Mas o paradigma não pode ser mudado
quando, à escala global, se fala com um fator comum, que é desenvolvimento económico. Fantástico. Mas o desenvolvimento económico só é possível se for um desenvolvimento azul e sustentável. Isto é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, o desenvolvimento tem como base os recursos, sejam eles fósseis, sejam eles renováveis. Esses recursos, que já são escassos, principalmente nos renováveis, são para alimentar um planeta de 7,5 bilhões ou 1.000 milhões de seres humanos, que será de 13 bilhões no fim do século. Se ele já não sustenta cerca de 40% da população mundial, acha que a solução é o desenvolvimento em cima do desenvolvimento? Não é possível. E a mudança de paradigma é que esta forma de estar e pensar começou com a Revolução Científica no século XVII, que era ter e ter e ter mais poder para viver melhor. E continuou de uma forma exponencial a partir da Revolução Industrial. E atingiu o seu clímax após a Segunda Guerra Mundial. E todos nós, a minha geração, viveu os melhores tempos de sempre deste desenvolvimento fantástico e de bem-estar e de conforto e de medicina e tudo mais, mas acabou, acabou. Não podemos continuar no mesmo caminho, porque senão os vossos filhos, os vossos netos não têm sítio para viver. E isto vocês parece que estão a querer alienar isto. Estão a querer não entender isto. Reparem, os benefícios que tem havido pelo desenvolvimento económico e da inteligência. Os telemóveis, eu ainda ontem estava numa mesa do café com a minha mulher a tomar, e ao meu lado estavam dois casais, tiveram meia hora ali ao lado, não trocaram uma palavra, estavam a ligar aos telemóveis. Já não se namora, já não se olha nos olhos das pessoas, já não se consegue comunicar, já se arranja namoradas pelas plataformas de namoro. Isto é a negação da sociedade e dos valores humanos e de tudo o mais. E é aqui que se tem que mudar de paradigma. Vocês, jovens, têm que perceber isto de uma vez por todas. Porque eu tenho um filho, uma filha da vossa idade. Uma filha da vossa idade, tenho netos e não consigo. Eu não é por mim, pá, eu daqui a meia dúzia de anos não estou cá. É por vocês. É porque o vosso mundo é terrível. E há uma herança daquilo, do tal desenvolvimento económico que se era nem beira. Vocês agora têm aqui um exemplo último. Tem o senhor Trump, que acha que é dono do mundo e que, desde que tenha poder de armas, pode entrar, invadir, tomar e destruir e fazer tudo o que quiser. Em quê? Em proveito de negociatas e de recursos. Recursos, porque ele sabe que os recursos, a partir de meados deste século, nomeadamente os recursos não renováveis, começam a cair em flecha. Tem que se arranjar alternativas de recursos. Se os recursos caem e desaparecem, que é o petróleo, vocês fazem inteligência artificial com quê? Com carvão? Não pode ser. Portanto, os desafios são de tal forma tenebrosos e terríveis que a gente não pode ter uma posição assim, eu prefiro não pensar nisto porque vai haver aí uma senhora de Fátima que vai fazer um milagre. Não, a senhora de Fátima somos nós. Nós somos o mercado, nós somos os seres humanos, nós somos aqueles que sentimos, que choramos, que cantamos e que dançamos. E quando pararmos de cantar, de dançar e de sentir, deixamos de ser humanos, somos autómatos numa sociedade que nos manipula a inteligência. Muito obrigado, boa noite e desculpem por este desabafo. Todas as perspectivas são bem-vindas. Atenção, acho que não, de maneira nenhuma ponho isso em causa. Eu posso também, só para finalizar, dizer o seguinte: eu estou no meio, estou aqui numa geração entre o André e talvez o José Mesquita. Quero dizer o seguinte: eu acho que de facto os sinais estavam lá já há muito tempo e nós fizemos uma transição. Nós já não estamos a fazer nós não fizemos uma transição e não nos preparámos para este admirável mundo novo, admirável entre aspas, que aqui está e com o qual agora estamos completamente imbuídos e temos que viver.
E por isso mesmo é que a visão mais otimista do André e do Ricardo, enquanto jovens, porque eu percebo-a, acho é que nós não nos preparamos e por isso ela não é, ela poderia até ser como eles estão a ver muito, mas não vamos provavelmente conseguir e ela vai se tornar contra nós e vai ter, e de facto o Clube de Roma e todas as previsões nos mostram que a continuarmos a depauperar todos os recursos que temos em nome da inteligência artificial e até da transição climática, é um contrassenso, porque não estamos a fazer transição climática, estamos a arrebentar com o planeta em nome do que não se sabe. O que nós não fizemos foi, e havia muita gente, o Renato disse-o, o Agostinho da Silva, por exemplo, que previa a substituição do homem pela máquina. Claro que achava que era um mundo maravilhoso, porque o homem, nessa altura, poderia ser realizar o tal artista e o tal pensador que tinha em si, que todos nós temos, o lado da realização pessoal e da parte artística que nós todos temos. Mas para isso tínhamos que nos preparar e tínhamos que de facto ter implementado o rendimento mínimo garantido, que muitas pessoas durante o século XX, os franceses, até os ingleses, foi uma ideia que começou, pensaram, e depois fomos desistindo em nome só da economia, a economia estúpida. E de facto agora estamos numa situação que é complicada. Esta evolução, esta tecnológica é maravilhosa e podia ter sido acomodada e mitigada e de certa forma, acomodada numa evolução sustentável para todos, mas não foi porque nós desistimos e não nos preparamos para ela. E agora já estamos, e é isto. Eu também tenho filhos e vou ter netos, e eles têm muito mais novos do que eu, mas também vão ter, e também me preocupo muito. Sendo que o tema, eu quero lembrar hoje, era inteligência artificial, muito como o André já disse, ligado ao clima, e não tanto, obviamente, as coisas não são dissociáveis e tudo impacta tudo, a sustentabilidade são 3 pilares, obviamente, e o ambiente é um, mas o social é outro, mas de facto hoje nós queríamos focar, e o Ricardo fez uma excelente apresentação, focada naquilo que nós lhe pedimos, e agora está aqui confrontado com estas questões todas e estamos todos a bater-lhe porque ele nos Peço desculpa. Pronto, e obrigada a todos. Obrigada a todos. Muito obrigada. Por mim, estamos terminados muito bem, com a necessidade de voltarmos a falar sobre isto. Sim. Vamos então terminar a gravação, agradecendo a todos, à Paula Policarpo por ter conduzido o debate, enquanto coordenador do grupo, conjuntamente com o André Gonçalves, muito agradecendo ao Ricardo Santos e ao José Mesquita pela sua intervenção. Enfim, isto é uma questão, como a Paula salientou e bem, terá que ser retomada, porque de facto não se pode proibir a inteligência artificial, ela está aí, em cima da mesa, mais do que em cima da mesa, em cima, em baixo, em todos os lados, e portanto vamos ter que conviver com ela. Agora a questão é a melhor forma de conviver com ela. E com esse mundo, ou tenebroso mundo novo. Fica então o convite para a próxima sessão PASC, que aliás já começou a ser suscitada hoje, nomeadamente pelo José Mesquita, no dia 27 de janeiro, portanto na próxima semana, terça-feira, teremos connosco o Major-General Arnaud Moreira, para falar sobre a nova geopolítica norte-americana, e fica então o convite às 9h30, hoje, ao contrário do que é comum, a sessão foi às 7 da tarde, mas na próxima semana será às 9h30.